Olá, colegas. Estamos aqui hoje para falar do tema 3, né, do nosso módulo 3. Primeiramente, eu vou apresentar a nossa professora Vivian, professora Vera e Érica, para a participação dessa aula de hoje. Para a aula de hoje, a gente tem o texto da Maria Helena Rossi, A Estética no Ensino das Artes Visuais. Eu, particularmente, gostei muito desse texto, porque eu li rindo, porque eu me ative à fala das crianças e, enfim, eu fiquei imaginando elas repetindo, né, as coisas que elas falaram aqui, então é bem interessante. Ele vai trazer nesse texto uma discussão sobre a prática de leitura da imagem para todo fundamental, né, que vai ser do primeiro ao 9º ano. Aqui ela fala ainda em série, mas é só a gente fazer a transferência. E como as crianças que tinham contato com discussão da imagem se comportaram durante todo o processo experimental, né, porque ela chama de a turma experimental e a turma de controle, quer dizer, a turma que estava tendo a aula de maneira corriqueira, sem a discussão, e como as crianças passaram a perceber e a discutir, como o mesmo grupo que num ano tinha uma visão muito senso comum da leitura da imagem, muito superficial, obviamente dentro da faixa etária, né? E como esse grupo passou a encarar a mesma imagem 2, 3 anos depois, continuando essa discussão. Antes da gente entrar na discussão, eu quero deixar aqui uma provocação para que durante essa nossa conversa perguntar o seguinte para todos nós e principalmente para vocês. A partir desse texto, como é que vocês participariam do fórum do tema 7, que é a pergunta sobre as imagens, sobre como a gente discutia a aula de arte, como o ensino de arte acontece e a relação com as imagens? Porque a gente ficou focado nisso, pelo menos a minha turma, com relação à questão da imagem, ter ou não imagem no ensino de arte, né? A partir desse texto, será que a gente responderia da mesma forma como foi respondido lá? A cada texto, a cada tema muda. Exatamente, mas eu estou falando do tema 7 porque acaba que eu acho que ele dialoga e ele vai lembrar o tema 7 do módulo 2. Isso, que foi acho que terceiro fórum para trás. Não, já tem. Não sei. Enfim, na minha cabeça, mas enfim, o fórum 7 do módulo 2, que a gente foi discutir sobre o ensino, como a gente pratica e a questão da introdução da imagem. Então eu acho que esse texto, essa estética é dentro da sala de aula e como foi abordado, que também discute com processos criativos das aulas anteriores que nós discutimos e ouvir o aluno. Tem pontos aqui que ela fala das escolhas das imagens, como partiu a escolha da imagem. Lembrando que é um projeto experimental, obviamente ela teve mais liberdade para trabalhar todo esse experimento. Ela teve mais de um ano para trazer essa discussão. Mas como é que a gente pode trabalhar o ensino da estética, da imagem, dentro da sala de aula? E também o quanto que isso é importante para a faixa etária que a gente está estudando. Exato. Esse módulo a gente está pegando Fundamental 2 e Ensino Médio. Então são pessoas, seres que já têm uma bagagem de um repositório de imagens muito grande. Entendeu? Eles já estão com contato de imagem, ainda mais com as novas tecnologias, muito grande. E essa questão de dar voz a eles é essencial. Que a gente precisa saber o que é de estética eles estão tendo, qual a noção estética que eles estão tendo desse repositório de imagens. Tem uma parte que eu não sei qual é a página que eu marquei, que eu acho que é importante para a gente discutir, que ele fala assim:
É pertinente, então, que se pense em como mudar de um enfoque modernista, formalista, para um enfoque interpretativo que dê conta das exigências do ensino contemporâneo de artes. Eu acho que a gente precisa isso, porque às vezes o professor fica muito preso à observação, à questão da linha, da cor, de como foi tal movimento, mas não abre para o aluno interpretar e construir mentalmente ideias dentro da cabeça dele, que às vezes vão até de encontro com o que o artista pensou, ou ninguém nunca percebeu, e a gente não abre espaço, às vezes, para o aluno apontar isso. Você falou isso em relação ao outro fórum, acho que eu fiquei me questionando um pouco assim, porque às vezes eu me sinto, como professora, né, meio perdida, porque às vezes eu vejo as pessoas falando vários detalhes da obra, eu fico assim, gente, eu sou muito boa, eu sou muito desatenta, porque na verdade eu acho que eu já parto mais da questão da interpretação. Eu acho que o aluno tem que olhar e interpretar, e dali ele dialogar com o que está acontecendo. Eu acho que é esse ponto aí que a gente precisa discutir, porque a gente tem muita gente que ainda está presa, né? Mas o Érico, só um ponto. São as várias visões, não é que você está certo ou errado, é que você não... Ninguém pensa igual. Sim. Então uma pessoa que vai olhar uma imagem, vai olhar uma determinada coisa na imagem que outras 10 pessoas podem nunca olhar aquela coisa que olhou. Então a arte polissêmica, ela tem infinitos sentidos. Sim, mas é porque tem gente que pensa essa formalista mesmo, de explicar, que tá dentro do triângulo, de não sei o quê, entendeu? Isso é uma discussão muito profunda. A gente, quando está falando aqui da criança, ela primeiro vai falar do aprender a ouvir, as crianças ouvindo umas às outras. A questão que a criança menor tem uma visão mais literal, mais narrativa, tem uma certa dificuldade, que ela fala assim, mesmo o grupo analisou uma obra, eu não lembro exatidão qual foi o ano, vou chutar aqui que foi no primeiro ano. Eu não gostei dessa pintura porque ela não tem cor. A mesma turma, anos depois, não, a falta de cor representou isso, elas foram trazendo percepções próprias. Um ponto que ela citou aqui, que ela fala assim, isso é o início, né? Esse texto aqui é uma discussão, o início de uma discussão pós-moderna, pós esse modernismo de que a criança é livre, faz o que quer, né? Mas ainda não tinha uma introdução tão grande na história da arte. As crianças olhavam a imagem e traziam o que elas estavam vendo na imagem. Hoje a gente ainda traz, além da imagem, um referencial histórico que vai agregar um valor maior. E aí por isso até eu falei, a questão da imagem, né, na sala de arte, na sala de aula, o quanto que a história também influencia na criação dessa visão da imagem. Então você apresenta a imagem da criança antes e faz essa discussão, e depois você traz o que o artista falou, até para ver mesmo como é que está essa visão dessa criança, eu estou falando criança, gente, inclusive inclui o ensino médio, tá? Porque eu tenho essa coisa na fala. Mas uma coisa interessante que eu acho no Fundamental 2, no ensino médio, é às vezes nem trazer a imagem, traz o problema, traz qual foi a questão que levou os artistas a desenvolverem aquele movimento, e pede para eles criarem as imagens que poderiam solucionar aquela questão, entendeu? Porque eles já têm uma bagagem de imagem muito grande já, e isso você vai provocar eles a pensarem o que os artistas pensaram e depois fazer um comparativo. Olha, eu pensei isso, o artista achou essa outra solução. Sim. Então, será que a solução do artista é uma única ou será que a minha também pode? Isso junta o que a gente falou no tema passado, processo criativo. Sim. É verdade. Sim. Então, eu fiquei muito nisso aí. Das imagens, eu queria assim, não pulem nos diálogos, tá? Que a gente tem vê o diálogo e tende a pular. Não pulem, é a parte mais interessante de todo o texto. São os diálogos das crianças, como elas se sentem diante das obras e as percepções mais sensíveis, né? E aí, enfim,
o texto vai trazendo isso e eu até anotei aqui, elas discutem questões de arte e sem a própria história, até que a autora fala que em algum momento as crianças trazem questões estéticas, filosóficas para dentro do debate, mas que ela achou que as crianças não estavam prontas ainda para aquele aprofundamento filosófico que eles trouxeram por conta própria. É a gente pensar que a importância da imagem em si na sala de arte, na sala de aula, porque eles foram trazendo questões de um aprofundamento, mas só foi a partir do contato com aquilo, porque se você não oferece, você não aprofunda. Assim, é uma coisa que eu tenho o hábito de falar com os meus alunos, assim, tá à toa, tem que fazer na internet? Coloca lá alguma coisa, vai pesquisar arte. Não precisa saber arte, não precisa estudar, você só precisa olhar. Você entra e vai procurar. Olha, escreve qualquer coisa que vem na sua cabeça, uma imagem, para você ter referencial. É assim que você vai ter ideia para poder criar, para repensar o trabalho do outro e para formar um acervo na sua cabeça. Porque se a gente vê, o nosso olho vai aprendendo as coisas. E aí, quanto mais você vê, maior acervo você tem. Independente se a imagem é boa, se ela é ruim, se ela é uma propaganda, se ela não é uma propaganda. Mas assim a gente começa a ter acervo. E ter material para discutir. Exatamente. Né? Porque aqui ficou muito claro quando você ouve o diálogo, você lê o diálogo das crianças. Eu não gostei porque não gostei. Aí o outro, não, mas tem que ter um porquê que você não gostou. Não, mas ela não gostou. Eu concordo porque ela não gostou, porque ela não tinha cor e para ela a obra de arte tem que ter cor. Aí teve uma outra discussão, não é arte, é arte. Que eu achei essa parte ótima. Não, pode até ser arte para você, mas não é boa. Criança chegar a uma conclusão de que, gente, é fato. O fato de ser arte ou não ser arte, eu acho que a gente já ultrapassou essa discussão quanto adulto, né? Quando as crianças, eu digo como professores de arte. Agora, existe uma arte boa, existe uma arte ruim, não é porque a arte é indiscutível e inegável a qualidade daquilo que está sendo feito. E a criança pequena chegar à conclusão, que eu digo pequena, né, sem ser um adulto especialista em arte, chegar a essa conclusão, ele só foi possível porque estava ali vendo arte vários anos seguidos da vida, discutindo, selecionando aquilo que eles gostavam e chegando a uma conclusão. Essa semana, por esses dias eu estava vendo uma foto de um amigo que é fotógrafo e eu achei aquilo maravilhoso, assim, aquela foto, as meninas dentro do mar. E eu mandei para ele a foto dele e falei assim, nossa, isso me lembra um artista simbolista que eu não conseguia lembrar de jeito nenhum o nome do artista. Ele me mandou até o nome, até esqueci de novo, porque você vê que eu ando com a cabeça bem ruim. E eu perguntei se para ele fazia sentido aquela minha percepção da foto. Ele quase teve um treco, porque eu adoro essa pintura que você está falando. Quando eu fiz a fotografia, eu não tinha intenção, mas hoje eu consigo ver total referencial desse artista, dessas pinturas, dentro do que eu acabei de fazer. É a sua memória. Mas eu só fui capaz de fazer essa associação e ele entendeu, porque a gente conhecia a imagem, já tinha discutido, entendido os processos, né? Eu acho que essa discussão, ela é pra gente, né? Eu acho que para esse tema a gente não precisa ficar aqui muito tempo, mas eu queria só fechar o tema hoje com uma pergunta que já veio perpassando 3 outros diretamente, os 3 primeiros temas do módulo 3, mas em outros a gente já discutiu, como ouvir o aluno e permitir que ele escolha as imagens, inclusive, para se discutir a partir desse viés, quando você tem apenas 45 minutos de aula, que é a realidade dos nossos alunos e colegas da pós. Talvez a gente não tenha essa resposta, talvez seja uma discussão para vocês responderem para a gente nos fóruns. Refletir, assim, como ouvir o nosso aluno e permitir que a imagem também seja escutada.
porque ela tem muito para falar. Desenvolver essa percepção estética. Porque hoje eu vou aqui, eu vou visitar uma exposição e às vezes as pessoas falam, nossa, mas você passou muito rápido. Mas é porque eu já tenho um arsenal de imagens e de associações na minha cabeça que às vezes eu preciso sair daquele espaço, ir para um espaço outro e ficar ali viajando. Porque a imagem já me trouxe muita coisa. Às vezes eu olho para ele e falo assim, o danadinho, ele conhece fulano, ele conhece ciclano, se não conhece, danadinho, teve uma ideia parecida e assim, como os processos criativos vão acontecendo. Mas isso só é possível por conta dessas discussões, por conta da bagagem, do repertório magético, né? Então, a minha grande pergunta é como ouvir alunos e imagens quando se tem 45 minutos de aula? E como ter uma apreciação estética num tempo reduzido, com o currículo que nós temos. Então, por hoje é isso. Quero agradecer, meninas, a presença, a participação e obrigada. Até a próxima.